Como enriquecer em casal? O que o casal pode fazer para que ele tenha mais chances de prosperar financeiramente e, consequentemente, também em outras áreas? É sobre isso que nós vamos falar aqui em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos relacionados a dinheiro, planejamento e organização financeira, investimentos, resumindo, conteúdos que te ajudam a tomar boas decisões financeiras para enriquecer, clica aqui e te convido a se inscrever e continuar acompanhando os nossos vídeos semanalmente. São 2 vídeos por semana. Se você já é um inscrito e sabe que esse vídeo vai ser bom, deixa o like aqui na confiança. Caso contrário, pode esperar até o final do vídeo e deixa o like se realmente eu conseguir agregar algum valor na sua vida. Mas vamos falar aqui agora o que um casal pode fazer para que ele tenha mais chances, hábitos, comportamentos que o ajudam a prosperar financeiramente, a acumular patrimônio ao longo da vida. E nós não vamos entrar aqui naquele método de será que dinheiro é tão importante assim? Porque ponto final. Para quem está acompanhando um canal sobre investimentos, você concorda que ter dinheiro não é tudo, mas ter dinheiro resolve boas partes dos problemas da vida de um adulto. Nós vamos separar aqui basicamente em conselhos, em ações, tanto da parte comportamental e depois nós vamos entrar na parte de um planejamento em si. Porque não adianta nada nós falarmos de boas práticas orçamentárias, planejamento financeiro, se o casal não estiver alinhado aqui, concorda? Então vocês têm que estar alinhados em comportamentos e interesses primeiro. Então é sobre isso que eu quero começar aqui. Para que um casal ele consiga evoluir financeiramente, ambos do casal têm que estar comprometidos com isso. Ambos têm que estar comprometidos com este plano, com esse comprometimento, com esse objetivo de vocês. Porque se um remar contra o esforço do outro, ele vai ser diluído absurdamente, a ponto que ele vai acabar desistindo ou o casal ele vai acabar separando antes de alcançar o objetivo. E quando eu falo que ambos têm que estar comprometidos, isso não significa que os dois têm que ter a mesma fonte de renda, que os dois têm que prover financeiramente a família, cada um com a sua realidade. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas eles têm que estar cientes do sacrifício que será feito, isso é importante. Eles têm que estar cientes dos objetivos que eles têm para que ao menos não atrapalhe. Mas nós estamos falando de alguém que você, teoricamente, ama. Alguém que você ama e que você quer prosperar com ela. Então, não é só não atrapalhar, é contribuir. Então, o primeiro ponto é fundamental que vocês estejam alinhados, comprometidos, juntos. O que nos leva aos problemas que a vida nos traz, aos imprevistos de fora, aos desejos alheios, aos desejos de terceiros. Então, justamente por isso, para que vocês consigam blindar o relacionamento de vocês, para que vocês consigam dizer não para os outros, para que vocês digam sim para vocês dois, para o futuro de vocês, para os objetivos de vocês, nós voltamos ao primeiro ponto, que é estar juntos, alinhados, comprometidos em casal. Porque caso contrário, vai chegar um amigo do casal, vamos fazer uma viagem com a gente, aí um de vocês quer. Obviamente, os dois vão querer fazer uma viagem. Obviamente, os dois vão querer viver mais momentos. Mas os dois têm que olhar um para o outro e falar: nós não vamos e nós temos um motivo para isso. E ao chegar em casa depois, não virá um motivo de briga. E se chegar em um ponto também, e aí, você acha que a gente pode começar a nos permitir um pouco mais, a ceder um pouco mais, a viver um pouco mais agora? Em qual nível ainda de esforço que nós temos que fazer? Tudo é conversado. Esse é o terceiro ponto. Tudo é conversado. Se quer algo, tem que conversar. Se está achando ruim um ponto do planejamento, do esforço, tem que conversar. Por quê? Gente, ninguém quer fazer sobrar dinheiro, ninguém quer economizar por economizar. Nós deixamos de fazer algo por sermos adultos responsáveis e nós deixamos de viver algo hoje por termos um objetivo maior no futuro. Nós conseguimos mensurar o que é uma prioridade. Adulto faz o que precisa. Criança chora e tenta fazer só o que quer, ok? Então o primeiro ponto é esse, O primeiro não, Um dos pontos é este. Vocês têm que conversar, porque vão ter desejos alheios, imprevistos de terceiros, imprevistos de vocês mesmos,
problemas que vão exigir reserva de emergência, e vocês têm que estar alinhados, ok? Então, nós vamos começar a entrar aqui agora na parte de um planejamento financeiro, de um planejamento orçamentário em si. Quando nós falamos de conversar, isso envolve um ser muito sincero com o outro e definir o que vocês querem. Vocês precisam deixar as três pessoas, as três personas, né, do relacionamento feliz. Três mesmo. Você, o seu cônjuge e nós. Eu, meu cônjuge e nós dois. Todos têm que ser agradados. Não é só pensar só no casal, só compromisso de casal. Só pode agradar o que o casal vai sentir junto. Não, vocês são pessoas diferentes. Vocês têm objetivos diferentes, hobbies diferentes. Então é interessante que tenha metas individuais, mas também tenham metas do casal. E quando eu falo metas individuais, não é nem necessariamente que vai ser algo sozinho ali que o outro não participa. Não. Você tem o interesse, por exemplo, a sua esposa de ir para Paris. E você tem o interesse, por exemplo, de ir para os Estados Unidos. A sua esposa quer muito comprar uma bolsa. É um luxo que ela gosta. Você tem o interesse de comprar um relógio. Então aí sim. Mas é isso que eu quero dizer. E vocês dois querem juntos, por exemplo, passar uma noite e ver a aurora boreal juntos. Compromisso do casal. Vocês juntos querem tirar 7 dias em um resort que vocês conheceram. Os dois têm essa vontade, esse tesão daquele objetivo. Porque tudo começa no objetivo. Porque, como eu disse, ninguém, até hoje em dia eu não conheci, vai que tem alguém por aí, né, quer simplesmente economizar. Por economizar. Deixar de viver algo hoje. Por que você não vai viver algo hoje? Por nada? Não, tem algum motivo. Ele pode ser viver depois algum lazer, proteção familiar, proteção para o futuro da família, prover algo para filhos. Independente do que seja, tem algum objetivo por trás da restrição. Fazer sobrar dinheiro, economizar, é mudar estilo de vida, é renunciar a algo hoje, invariavelmente, em prol de algo que vocês têm. Agora vamos para o planejamento. O que vocês devem fazer, o que é interessante vocês fazerem? Vocês vão sentar e definir tudo isso. Tudo que vocês querem. Desde obrigações, nós temos que trocar de carro, o carro vai estragar, uma hora vai. Nós temos que trocar de carro. Qual data? Daqui 3 anos. Quanto? 150 mil reais, ok? De quanto em quanto tempo? 4, 5 anos, ok? Vamos colocar 2 aqui. Nós queremos ir para uma casa maior porque nós queremos ter filho. Quando? Daqui uns 8 anos. Quanto? 1 milhão de reais a casa, ok? Obrigações, certo? São planejamentos de aquisição, mas são obrigações. Os desejos, aí vem os desejos dos dois. Eu quero fazer essa viagem, você quer fazer essa viagem, né, amor? Eu quero essa daqui. Você quer adquirir algum bem? Eu gostaria muito quando eu fizesse meus 50 anos, eu comprasse um relógio para mim. Então, vamos colocar. É um desejo? Não, porque dá para negociar isso aí. Se não der, não deu. Não. Então, espera aí. E você, eu gostaria de uma bolsa. É um desejo ou é mais um luxo, um sonho? É um luxo, um sonho. Não, então, calma. O que é um desejo? Viagens familiares uma vez por ano. É quase que uma obrigação para vocês? Então vai na obrigação. Mas a gente gostaria de fazer uma viagem também para fora. Então vamos colocar em desejo. Vocês estão entendendo que obrigação não tem como negociar e não menosprezem o lazer, tá? Já conversei com diversos casais que essa viagem anual de família é inegociável. Faz bem pro casal, renova o casal. Coloca lá, a vida é sua, não estou aqui para julgar. Aí vem os desejos. Viagem anual, pode ser um desejo, uma viagem para o exterior. Aí vem os sonhos e os luxos. Essa viagem para o exterior, eu gostaria que fosse para o Japão em primeira classe. Caríssimo, né? Então, sonho. Eu gostaria de comprar um relógio. Pode ser um relógio X ou um relógio mais caro, um Rolex. Sonho. E assim por diante. Definiram tudo com data e valor. Agora vocês vão entender o que vocês têm que fazer para alcançar esses objetivos. E, obviamente, que um deles não é nenhum objetivo aqui dos obrigatórios, não é nenhum desejo e não é nenhum sonho. Ele é a parte disso, porque ele é quase que negociável, geralmente ele é inegociável, que é a independência financeira. Quando que vocês vão reduzir o ritmo de vida. Essa caixinha ela é separada de tudo. E depois vocês vão entender, tem que fazer as contas para entender quanto que eu preciso para esse. E como que a gente chega lá? Agora nós vamos entender a nossa realidade financeira.
vocês vão começar a falar de orçamento pessoal, orçamento familiar, onde cortar. Aí entra a parte do que vocês podem fazer em casal, que é, por que vocês listaram aquilo tudo antes? Ah, vamos fazer isso aqui? Opa, a gente tem outros objetivos, isso aqui vai consumir dinheiro, não dá não? Ah, é mesmo, então vamos voltar aqui para o plano. Como que vocês podem começar? Claro que quando eu trato isso com os meus alunos, nós temos uma plataforma para isso, integrada com seus gastos, você tem aplicativo para isso, tem inclusive um agente, um chat GPT para conversar com vocês sobre os seus gastos. Com os meus alunos eu faço isso de uma maneira mais conectada, tá? Porque eu tenho aulas ao vivo, aulas particulares mesmo, para tratar sobre organização financeira com os meus alunos. Eu ensino eles tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu ensino como devidamente definir as metas, eu ensino como calcular quanto precisa para cada uma dessas metas, eu ensino como fazer esse orçamento que nós vamos conversar aqui agora, e nós temos a ajuda da tecnologia, porque através do Open Finance, né, a tecnologia do Banco Central, eles conseguem sincronizar os gastos de cartão de crédito, Pix, TED, ter todo um gráfico de pizza do histórico deles de gastos, e aí fica muito mais fácil de fazer o que nós vamos fazer aqui agora. Se você não conta com esse tipo de acompanhamento, de tecnologia, e caso queira conhecer, essas aulas elas fazem sentido para pessoas ou casais que têm uma renda a partir de R$20 mil. Se você tem interesse em conhecer essas aulas, nós conseguimos aí que você tenha um domínio da sua vida financeira, entre ali totalmente perdido, sem clareza, e a partir de 2, 3 meses, você já sabe para onde seu dinheiro está indo, já cortou para onde ele não queria e ele começa a trabalhar efetivamente para você. Se você tiver interesse em conhecer essas aulas particulares, tem um link aqui na descrição, é o diagnóstico da vida financeira. Eu vou te conhecer um pouco melhor e entender se realmente faz sentido, tanto para você quanto para mim. Porque, como eu disse, são aulas ao vivo, então eu tenho que selecionar as pessoas, tudo bem? Então, se você não conta com esse tipo de acompanhamento, de tecnologia, o que você pode fazer, o que vocês podem fazer? Digita na internet, planilha grátis de orçamento familiar, planilha grátis de planejamento financeiro, enfim, acha uma planilha que vai ter lá a descrição dos gastos. Vocês vão pegar o histórico dos últimos 6 a 12 meses da renda de vocês. Não menospreze quanto que entra, vocês têm que saber isso, as pessoas menosprezam esse ponto. Ah, eu ganho 10, eu ganho 20. Não entra 20. Às vezes entra bem menos, com impostos e etc. Ou ainda até mais. E vocês nem estão vendo para onde está indo esse dinheiro a mais, por quê? Você vem de férias, tem hora extra, participação dos lucros, e você está contando só seu salário. Esse restante, ao invés de estar construindo patrimônio, está indo para o que eu chamo de ralo financeiro, os gastos invisíveis. Então vocês vão definir a renda efetiva líquida do casal, depois vocês vão definir gastos obrigatórios, seguros, plano de saúde, alimentação, aluguel, transporte e assim por diante, obrigatórios. Define isso. Depois vocês vão atrás dos gastos variáveis, mais um planejamento de vida, né? Que são as metas. Então isso envolve restaurante, bares, viagens, eu estou falando muito aqui de lazer, delivery. Então são os gastos variáveis que vocês precisam ter, né, para sobreviver no dia a dia, além daquelas metas maiores ali, ok? E também deveria puxar um histórico e ver quanto vocês estão investindo, né? Teoricamente deveria ter uma parte para investimentos aí. Vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Um norte para vocês, só para deixar um norte aqui, existe um orçamento que se chama 50, 30, 20. Não passar de 50% nas obrigatórias para não ficar sufocado, 30% em estilo de vida mais objetivos como trocar de casa, trocar de carro, e 20% única e exclusivamente para a liberdade financeira. Então, depois de analisar, vocês podem entender se está coerente com isso e começar a atacar. Como começar a atacar? Quanto de meta eu coloco? Não faço ideia, eu não conheço vocês ainda. Mas tem um desafio que eu passo para os meus alunos quando eles estão totalmente perdidos, que é o desafio dos 10%. Vocês acabaram de perder 10% da renda e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vocês são obrigados a cortar. Obrigados. Onde vocês cortariam? Pronto, já encontrou. Aí fixa isso primeiro, fica uns 2 meses, 1 mês e meio com esses 10%, mas enquanto isso, já analisando o orçamento para entender onde cortar mais 5, mais 5, mais 5 talvez, para ter uma capacidade de economia de 20, 25. Se não tiverem filhos ainda, a depender de onde vocês moram, é claro que quanto menor a renda, mais difícil, tá?
Eu estou aqui considerando uma renda de pelo menos uns 15 mil para isso ser possível. Se você ganha 5 mil para menos, 10 mil para menos, é muito difícil esse orçamento que eu estou falando. Mas tentar ficar nos 50, 30, 20. É assim que um casal ele pode prosperar financeiramente. Lembre-se que tudo isso que eu falei da parte do planejamento financeiro, ele é impossível se aqueles pontos iniciais não estiverem alinhados. Os dois estão comprados com a ideia, vocês não se atrapalham, vocês se completam, vocês se impulsionam, vocês blindam o relacionamento de vocês de terceiros, porque prioridade são vocês, prioridade são os planos que vocês têm, não dos outros. Vão viajar, vão no restaurante e assim por diante. E o terceiro ponto, tudo é que tem que ser conversado. Aí vocês inclusive vão conversar sobre as metas. Como eu disse, eu consigo te ajudar de forma personalizada, particular, com aulas ao vivo, ok? São aulas ao vivo, eu e você, obviamente online, no qual eu te ajudo com plataforma, com site. Eu te mando tarefa de casa, né? Tarefa de casa para você seguir, né? Aprendendo a como fazer sobrar dinheiro e colocar esse dinheiro para investir para você, inclusive com um aplicativo e site. Se você tem uma renda superior a 20 mil, talvez 15 mil, mas é difícil, por causa do espaço que nós temos para fazer sobrar dinheiro. A partir de uns 20 mil, clica aqui no link da descrição e faça gratuitamente o diagnóstico da vida financeira. De qualquer forma, se esse vídeo contribuiu para você, deixa o like para que chegue mais conteúdos assim até vocês, ok? E te convido também a se inscrever e continuar acompanhando os nossos conteúdos. Tudo que eu falo aqui é para te ajudar a enriquecer tomando boas decisões financeiras com a renda que você já tem.